A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje. A Terra é um globo que gira em torno do Sol, ou a Terra é plana, ou é outra coisa? Vamos para o vídeo. Amados irmãos, vamos começar mais um estudo para a Glória de Deus. Com o título, o tema do estudo: a Terra é um globo e gira em torno do Sol, ou a Terra é plana, ou outra coisa? Vamos estar lendo aqui Gênesis 1, capítulo todo, Gênesis 2, do 4 ao 7, Josué 10, 12, 14, Isaías 16, 1 e Isaías 40, versículo 4. Isso aqui eu peguei alguns, um capítulo, alguns versículos que fala sobre isso, mas tem várias passagens em toda a Bíblia, amados irmãos. Se os irmãos quiserem estudar mais a fundo esse tema, que é para a glória de Deus, que o que Deus criou, não tem confusão de nada, está tudo bem explicadinho na palavra de Deus. Aquele que quiser um coração reto perante Deus buscar, vai achar a verdade para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo aqui Gênesis 1, princípio, amados irmãos. Versículo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Aqui no versículo 2, amados irmãos, já diz: a terra era sem forma e vazia, ou seja, não existia terra ainda. Existiam as águas, os céus, as águas e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E ao abismo, existia as águas e o abismo, ou seja, não tinha terra ainda, só existia o abismo, que é o fundo, e as águas, para a glória de Deus. Então, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. 4, e Deus disse, viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Ou seja, meus irmãos, só existia águas e o abismo. Ou seja, Deus começou a separar as águas, de as águas. Para a glória de Deus. Então disse Deus, haja entre as águas um firmamento para separar as águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e amanhã, este foi o segundo dia. Para a glória de Deus. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares os conjuntos das águas. E Deus viu que ficou bom. Ou seja, meus irmãos, aqui no versículo 9, a terra começa a ser criada. A terra foi criada, a parte seca, meus irmãos. A parte seca que nós vemos hoje em dia se chama terra. Não é o conjunto de tudo. Deus separa tudo certinho. O firmamento, Deus chamou os céus. Em cima do firmamento existe águas. E embaixo do firmamento existe águas, que são os mares, rios, fontes das águas, etc. E a parte seca, Deus chamou terra. Então a terra, fica ligada, meus irmãos, é a parte seca, para a glória de Deus. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. 12. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se
a tarde e a manhã, e foi o terceiro dia. Ou seja, as vegetações, as ervas verdes já começou a se brotar na terra, que é a parte seca, para a glória de Deus. Versículo 14, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. Fez Deus as estrelas para a glória de Deus. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Ou seja, no quarto dia, Deus começou a criar os iluminares, os luminares, ou seja, o sol para governar o dia e a lua e as estrelas à noite. Ou seja, o sol e a lua e as estrelas ficam nos céus. Para o quê? Para servir de sinais de dias, anos e estações do ano. E para iluminar, ou seja, quem está servindo quem aqui? É a terra que está servindo o sol e a lua? Que está girando em torno do... Não, amados irmãos. É o sol e a lua e as estrelas que estão servindo a terra como o quê? Iluminares, para contar dias, nas estações de anos, etc. Ou seja, aqui ao contrário, na palavra de Deus fala que quem serve a terra são os iluminares, e não ao contrário, como se diz no mundão aí, como diz a NASA, etc. Que é só misericórdia de Deus. Ou seja, aqui a gente já vai vendo, né? O que é terra? A porção seca, meus irmãos. A terra não é um conjunto de céus, parte seca, água, não. A terra não é isso tudo. A terra é a parte seca. A água são os mares, a parte líquida. E em cima ficam os céus, o firmamento. E em cima dos céus tem águas, como na passagem lá do dilúvio, né, de Noé. Deus abriu as comportas do céu. Por que caiu tanta água? Porque em cima dos céus tem águas também. E no terceiro céu é o trono de Deus, para a glória de Deus. Ou seja, nós vemos, já quebramos aqui já esse negócio do Satanás dizendo que a terra serve o sol, a lua, gira em torno do sol e etc. Porque esse engano foi criado, amados irmãos, para eles adorarem o sol. Porque o sol sempre foi adorado nesses povos aí, pagãos aí, pelo mundo, desde o princípio das eras. O sol sempre foi adorado. Ou seja, esse sistema que foi criado aí, sistema solar, que a terra gira em torno do sol, isso é tudo uma mentira de Satanás. A palavra de Deus é bem clara. Quem serve, é o sol, a luz, a estrela que serve a terra. Como o quê? Como iluminar, para servir a terra de dia e de noite, e contar dias, anos e estações do ano, para a glória de Deus. E tudo que Deus fala, Deus explica. Deus separa céus, Deus separa a terra, a parte seca que fica aqui no chão, e a parte líquida, que é a água, os mares, e existe a parte líquida em cima dos céus também, né? Que separou as águas que estão acima do firmamento, que é os céus, e as que estão debaixo, para a glória de Deus. No quarto dia, meus irmãos. Então, aqui vai explicando tudinho, meus irmãos. Só não entende aquele que não quer entender, quer ficar preso a esse estudo de homens diabólicos, que não tem um Criador, que eles adoram Satanás, inventam esse engano, essa mentira, esse engodo, falando que a Terra é uma bola que gira em torno do Sol, porque existe o sistema solar. Isso é tudo mentira, isso é tudo engodo de Satanás. Não existe mais planeta nenhum. E a Terra também não é um planeta. A Terra é a parte seca, existe a parte líquida, que é a água.
e em cima ficam os céus, e em cima dos céus tem águas, e no terceiro céu, assim como diz o apóstolo Paulo, é o trono de Deus, para a glória de Deus. Então, Deus vem explicando direitinho, separando coisa por coisa, amados irmãos, botando no seu devido lugar, tudinho, para a glória de Deus. Versículo 20, amados irmãos, disse também Deus, enche-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multiplique-se, enche as águas dos mares, multiplique-se as aves da terra, ou seja, sempre separando aves do mar, aves da terra, aves do céu. Versículo 23, passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia para a glória de Deus. Versículo 24, disse Deus, produz na terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um segundo a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e os grandes animais da terra. Mais uma vez Deus separando, peixe do mar, uma parte, animais da terra, outra parte, e animais dos céus, ou seja, três partes. A terra não é um aglomerado de coisas, não. A terra está parte seca, o céu está no céu, em cima, e as águas estão aqui do lado da terra, e tem águas em cima do firmamento dos céus, para a glória de Deus. Sempre separando conforme, né, Deus criou, para a glória de Deus. E Deus diz que isso é bom, para a glória de Deus. Então, no versículo 26, Deus começa a fazer o homem, amados irmãos. Vamos ler aqui. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Serpente, né? Lagartos, etc. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus o abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos, e todo o que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem e se rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que o sexto dia, Deus criou o homem, amados irmãos. Que o número 6 é o número de homem. Por isso que lá fala, lá no capítulo 13 de Apocalipse, esse número é de homem. 666, ou seja, é de homem. O anticristo é um homem. Sobre a eficácia de Satanás, o espírito do anticristo nele, nesse homem, esse é o homem do engano. Só fazendo referência aqui, né, o sexto dia. Então vamos estar lendo aqui, antes, né, vemos que Deus, toda parte que Deus sempre fala, sempre separando céus
terra, parte seca e a água, meus irmãos. Sempre separando, nunca junto numa bola e principalmente flutuando. E outro engodo de Satanás que é inventado aí, que é negócio de a gravidade. Isso não existe, irmãos, não existe gravidade. É só você pegar um exemplo assim. Eu estou com meus 100 e poucos quilos aqui. Se eu, com 100 e poucos quilos, me jogar de um prédio, um homem com 50 quilos se jogar de um prédio, os dois ao mesmo tempo, quem vai chegar primeiro lá no chão? Logicamente com o mais pesado. O mais pesado sempre vai cair primeiro. Não existe esse negócio de gravidade, existe peso. E existe também um ditado na Terra aí, que é um ditado muito bom. Tudo que sobe, desce. Não fica lá flutuando, não. Como essas mentiras que fala que tem satélite que flutua. Isso é tudo computadorizado, tudo essas espécies novas de satélite aí, são helicópteros, né, com hélice, aviões que ficam assim, para filmar tudo. Para a glória de Deus, não tem nada flutuando no espaço, porque isso não é coisa de Deus, não. A única coisa que está no firmamento dos céus é o sol, a lua e as estrelas que Deus criou. O resto é tudo engano, engodo de Satanás. Eu quero ver esses caras que falam de gravidade, de se jogar lá, vai lá no avião, lá no mais alto que for, e se joga lá de cima, lá e vê se ele vai ficar flutuando lá aonde ele chega, né? E o avião só chega em determinado lugar mesmo. A outra mentira que falaram aí da década de 80 aí ficou que o homem foi à Lua. Isso é uma mentira, um gol de Satanás. Porque a Lua é uma luminar, é uma estrela. Não tem como você pisar em cima de Lua, porque a Lua é redonda. Você vê no céu, é redonda. Todos os luminares, tanto o Sol é a Lua e as estrelas são redondas. Para a glória de Deus, não tem como você pisar em cima dela, porque ela não tem chão, é redondo, não é uma superfície plana, só pode se pisar numa superfície plana, como que é a Terra em determinadas partes, né? Porque muitas partes da Terra é montanhas, abismos e outras coisas mais, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que no sexto dia Deus criou os homens. Agora vamos passar aqui para o Gênesis 2, amados irmãos. Vamos ver como que o homem foi criado. Gênesis 2, do versículo 4 ao 7, amados irmãos, para a glória de Deus. Que diz assim, amados irmãos: essa é a história das origens dos céus, da terra, no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. 6. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo, para a glória de Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, da parte seca, do pó da terra, Deus criou um homem, para a glória de Deus. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, para a glória de Deus. O Espírito, soprou o Espírito para dentro do homem, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, para a glória de Deus. Ou seja, então nós vemos aqui que o homem foi criado do pó da terra, ou seja, da terra, da parte seca. Não foi feito, o homem não foi feito do mar e nem foi feito dos céus, e sim da parte seca. Da parte seca se formou um homem, e Deus, né, formou a sua imagem e semelhança, como nós vemos aqui no capítulo 1, para a glória de Deus. Então, aqui é só você com essas partes todas, mas irmãos, vai todo engano, toda mentira vai ser jogada por terra, porque a palavra de Deus é bem clara, mas irmãos, aquele que estuda as escrituras do Senhor com o coração aberto, né? Não com esses enganos aí na mente, né? Esses estudos, que a terra é isso, a terra é redonda,
está em torno do Sol e a Terra gira em torno do Sol não sei quantos quilômetros por hora. É uma coisa insana, cara. Uma coisa... Se a pessoa raciocinar, isso não existe, cara. Como que nós vamos viver dentro de uma bola, né? Dentro de uma bola que gira em torno do Sol não sei quantos quilômetros por hora. E fala que também gira em torno de si mesmo. Você experimenta esses homens, esses loucos, esses filhos do cão, se colocar dentro de uma bola, não é? E essa bola ficar girando não sei quantos quilômetros por hora. A pessoa vai morrer. Tem como a pessoa sobreviver dentro de uma esfera dessa, de uma bola girando não sei quantos quilômetros por hora? Isso é insano, mano. Terra, parte seca, líquido, a água, os mares, rios, fontes das águas, e em cima os céus, firmamento, e em cima do firmamento, águas, e no terceiro céu, o trono de Deus, de lá que ele governa, para a glória de Deus. Então a palavra de Deus é bem clara aqui. Mas nós vamos estar lendo outra passagem enigmática aqui de Josué 10, amados irmãos, que destrói esse negócio de a terra gira em torno do sol, mais uma vez, né? Quem se movimenta para a glória de Deus? Josué 10, amados irmãos, versículo 12 ao 14, que diz assim, amados irmãos: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. Versículo 13: o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel, para a glória de Deus. Ou seja, nós vemos aqui que Josué clamou a Deus na batalha, né, dos israelitas, estava lutando contra o povo lá de Canaã, para a conquista da terra prometida, para a glória de Deus. Nós vemos que Josué clamou a Deus para que o sol parasse onde está e a lua também, para que o dia não se tornasse noite. Ou seja, aquela batalha se percorreu mais de um dia, claro, para que o povo de Israel vencesse o povo inimigo, para a glória de Deus. E o sol não se pôs e nem a lua se mexeu do seu lugar. Ou seja, se o sol e a lua não se mexer, não haverá noite, amados irmãos. É porque o sol nasce, o dia vem, e quando ele se põe, a noite chega, e a lua está se pondo lá nos céus, amados irmãos. É bem claro, como tem essas expressões aí no mundo aí, sempre houve, né? O pôr do sol e o nascer do sol, porque quem se move é o sol, e quem se move é a lua. Não é terra nenhuma que está se movendo, é o sol e a lua, que servem como iluminar e para marcar dias, anos e estações do ano, amado irmão. Vamos sair desse engano, desse engodo de Satanás, porque as escrituras do Senhor é bem clara quanto a isso. Ou seja, o servo do Senhor, Josué, nosso irmão, orou a Deus e falou: sol, fique parado de Gibeon e a lua não se mova, até que nós vencemos os nossos inimigos, para a glória de Deus. E isso aconteceu. E nunca houve um dia como aquele, amados irmãos, porque Deus lutava para o seu povo, o povo de Israel. É o nome santo. O povo de Deus se chama Israel. Por isso que fala em Romanos, o Israel de Deus. Não os que da carne, porque só da carne, mas os que são da fé, né? Para a glória de Deus. Assim como tem lá naquele Israel os remanescentes, para a glória de Deus. E o povo de Deus sempre será chamado de Israel, para a glória de Deus.
Então nós vemos aqui que é bem claro, né, meus irmãos? Quem se move é o sol e a lua. E sobre esse comentário aqui, um grande irmão aí no YouTube aí, não cabe nem falar o nome dele aqui. O cara é crente e tal, falando que essa passagem aqui de Josué, né, 10, do 12 a 14, é uma passagem simbólica que já foi comprovado pela ciência, quem se move é a terra. Ou seja, meus irmãos, se uma pessoa que se fala que é cristã fala um comentário desse, nem sei o que mais o que falar. É só misericórdia de Deus na vida desse irmão, que acredita na ciência, mas não acredita na palavra de Deus. É grotesco o negócio dele, não tem nem comentários. É só misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui. Vamos dar outro exemplo, né? Sobre a terra, que é a parte seca. Isaías 66, versículo 1, meus irmãos, para a gente estar quase terminando aqui esse estudo, que é bem rápido, mas é para tirar todas as dúvidas aqui, que não tem dúvida nenhuma, que a palavra de Deus é pura, santa e boa para aqueles que querem estudar com o coração aberto para a glória de Deus. Então, versículo 1 de Isaías 66, Deus falando, sempre fazendo separação. O céu é o meu trono, está lá no céu, lá no Senhor. A terra, parte seca, é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso. Deus falando, né, sobre o templo, etc, né? Falando que Deus falando que os céus é o seu trono, ou seja, o trono de Deus fica nos céus, nos firmamentos. E na terra aqui a parte seca é o estrado dos seus pés, ou seja, é onde nós caminhamos, amados irmãos. É na parte seca, a gente não caminha na parte líquida, só Deus, só o nosso Senhor Jesus Cristo caminhou sobre as águas. Só Ele caminha. E o apóstolo Pedro, né, por um determinado momento, porque ele creu, depois ele duvidou, se afundou. E ninguém caminha também nos céus. Ou seja, a parte seca é a terra. É bem clara. É o estado. O que é um estrado? O estrado a gente se liga logo a um estrado de uma cama, que é reta. Você pode caminhar sobre o estrado. Não é uma bola, que tu caminha sobre uma bola, sobre um abismo, não. Só a vida onde tem, né, terra reta, plano, né, para a gente caminhar sobre a terra para a glória de Deus. Ou seja, o trono de Deus está nos céus e o estrado dos seus pés é a terra para a glória de Deus. Então, para terminar, meus irmãos, não é agora, mas vai ser no dia do Senhor, no dia que Ele vem dar alívio aos seus santos, e o dia de vingança para aqueles que destrói a terra. Deus vai destruir tudo também para a glória de Deus. Isaías 40, meus irmãos. Isaías 40, versículo 4, naquele grande dia, diz aqui o título, consolo para o povo de Deus, que diz assim: todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão aplanados, e os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. Ou seja, meus irmãos, aquele grande dia, depois da ressurreição dos mortos, da transformação dos vivos, do arrebatamento do povo de Deus ao encontro do Senhor nos ares, depois do dia da vingança, do derramar da sua ira sobre o diabo, a besta, que é o anticristo, o falso profeta, e sobre todos os ímpios, e sobre essa terra, como está também revelado lá no capítulo, na terceira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, que diz lá, né, Aleste, a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, que descreve ali no capítulo 3 todinho ali, que a terra, que os céus e a terra que nós vemos hoje está preparado para o fogo. Ou seja, vai ter uma transformação, vai se destruir isso aqui para se fazer coisa nova, vai descer a nova Jerusalém dos céus. Ou seja, nessa nova Jerusalém, tudo vai ser planado, tudo vai ser planície, não haverá mais montanha, não haverá mais
abismo, nem coisas desniveladas, vai ser tudo nivelado, como está escrito aqui em Isaías 40, versículo 4, para a glória de Deus. Não podemos afirmar que também a terra é totalmente plana, mas tem vários, não há vida sem terreno plano, porque todo lugar onde que vão fazer nossas casas é sempre o chão é sempre plano, amados irmãos. A casa, até nesses morros que é feito as casas, né? É feito levantada a casa, mas o chão planado. Não tem como você viver numa superfície, né? Ou uma bola, um negócio vai e vem, que senão tu rebenta tuas pernas todinha. Tu pode uma vez ou outra subir uma rua alta, depois descer. Agora tu ficar o tempo todo subindo e descendo, tu vai ser, dentro da tua casa, tu vai se arrebentar todinho, né, mano? Ou seja, nós vivemos em uma superfície plana, mas a terra toda não é plana. Ainda será no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui em Gênesis, Josué 10, Isaías, isso aqui são poucos capítulos, versículos que eu peguei, mas tem vários. Se você pesquisar aí, tem várias partes falando sobre a terra do Senhor. E todo engodo de Satanás, toda mentira é jogada por terra, para a glória de Deus. A terra que foi criada não foi teoria de evolução nenhuma, de Big Bang que destruiu e depois começou a transformar as coisas, não. Foi Deus que criou. Em 6 dias, no 7º dia, descansou e separou esse dia para a glória de Deus. Ou seja, Deus que criou os céus e a terra e separou uma coisa dos céus, a parte seca e a parte úmida, líquida, que é as águas, que está aqui embaixo, e tem águas em cima do firmamento. E nós vemos essa mentira. E muitos crentes acreditam nessa teoria da NASA diabólica, que é uma bola. Ou seja, essa bola, mas se você for ver, não tem separação de nada, é uma mistura insana, meu irmão. É uma bola que tem água do lado, tem água embaixo, tem água na esquerda, na direita, tem terra em cima, tem terra do lado. É uma mistura insana, mano. Não viemos a cair nesse engodo de Satanás, venhamos para a verdade. Aí muitos irmãos, mas esse estudo não é relevante, isso não é para salvação. Só Deus sabe o que é para salvação e o que não é. O que é a palavra de Deus, tudo que é a palavra de Deus é salvação, amados irmãos. É verdade, para trazer luz para a sua vida, para você sair do engano, para abrir os seus olhos, para enxergar a verdade e sair da mentira, desse mundo aí, desse engodo. O príncipe do século é Satanás, a mentira vem dele, e todos os filhos da mentira vêm mentindo anos após ano, e muitos crentes acreditam nesse engodo de Satanás. Mas só misericórdia de Deus, só isso que a gente tem que falar para esses irmãos. Então a verdade é clara, a palavra de Deus é pura e santa e boa, a terra não é a bola, não está circulando em torno do sol, porque o sol é a lua e as estrelas que servem a terra, para ilumina a terra durante o dia e durante a noite, e serve para as estações dos anos, né? Verão, outono, inverno, primavera, etc. Para contar os dias da semana, as luas, né? Cada semana tem uma lua diferente para contar as semanas, os meses, e assim vai, amado irmão. Então eu termino esse estudo aqui para a glória de Deus, dizendo que a terra não é totalmente plana, mas será naquele grande dia, para a glória de Deus, quando descer os novos céus e a nova terra. Ali tudo será aplanado, né? Para a glória de Deus. E viveremos com o Senhor para todo sempre. Com isso eu termino o estudo aqui, abençoado. Deixe seu like, amados irmãos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os irmãos, para que os irmãos venham enxergar a verdade. Porque a verdade está nos nossos olhos, amado. A palavra de Deus. Busque na palavra de Deus a verdade, amado. Que você vai sair desse engano, esse engodo de Satanás que está nesse mundo aí. Para a glória de Deus. Dê seu like, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, amado irmão, para que o canal tenha cada dia mais relevância e venha alcançar outros irmãos. Porque a verdade de Deus tem que ser dita. Principalmente nos dias que nós vivemos hoje em dia. A internet aí que engloba a terra toda aí, todos os lugares, todos os países chega a internet. É difícil um lugar que não tem internet, até no meio do mato hoje em dia tem internet. Então, compartilhe esse vídeo,
deixe seu comentário aí e tal, que é tudo para a glória de Deus. Eu termino esse estudo aqui e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até os próximos vídeos. Amém.